Bom dia, meus irmãos, a paz do nosso Criador a todos. Queria trazer essa mensagem aí para os irmãos, falando mais uma vez, tocando no assunto aí sobre os filhos do Criador, e os filhos de Satanás. Porque hoje em dia a gente vê que muitos irmãos estão dizendo que todas as pessoas que não estão dentro das denominações, dentro das igrejas, são filhos de Satanás. Mas não é isso que as Escrituras nos mostram. Nos mostra algo muito diferente, além disso aí. Então, antes de eu começar esse estudo, eu queria trazer uma mensagem para os irmãos. Irmão, a gente quando vem trazer um estudo para os irmãos, a gente tem o conhecimento daquilo que a gente está falando, baseado nas Escrituras. Nós tem base para trazer essa palavra para vocês. Aonde eu quero chegar? Muitos irmãos ficam criticando a gente e eles não pegam nenhuma Bíblia para ler, não sabem nem o que é, para falar a verdade, a palavra Bíblia. Ele não sabe qual é o significado da palavra Bíblia, entendeu? Mas eles querem criticar sem saber do que está falando. Então, irmão, quando uma pessoa entrar num tribunal para defender um bandido, é porque ele deve ser um advogado. Ele estudou para aquilo ali. Se uma pessoa entrar dentro de uma sala de cirurgia para fazer uma cirurgia em um paciente, é porque ele deve ser um doutor, porque ele estudou para aquilo ali. Então a pessoa só faz o que ela estudou para fazer. Não adianta um ser humano comum, uma pessoa comum, entrar numa sala de cirurgia para fazer uma cirurgia numa pessoa se ele não estudou para aquilo. Ele não vai conseguir nunca. Então você não vai conseguir, entendeu? Querer falar de uma pessoa que está levando as Escrituras se você não tem sabedoria, se você não sabe nem pegar numa Bíblia. Quero passar isso para você, meu querido irmão. Aprenda a discernir as coisas e entender a palavra do Criador. Concluindo meu raciocínio, irmão, vamos chegar lá onde eu queria. Muitos irmãos dizem que os católicos vão para o inferno. Não tem entendimento da palavra. Mas a palavra do nosso Criador diz que hoje, nos nossos dias, nós somos salvos pela graça e não pelas obras, Não pelas obras, mas pela graça. Então, irmão, o que eu quero chegar é porque no tempo de Moisés, naquele tempo lá de Moisés, as pessoas eram salvos, irmão, pelas obras. Elas tinham que praticar obras boas, tinham que fazer o que era bom para poder ser salvo. E se elas não praticassem, elas iam para o inferno, Então, as pessoas naquele tempo não podiam fazer o que era mal perante os olhos do Criador, mesmo os filhos mesmo ali, eles iam para o inferno. Mas agora não, a partir do nosso tempo aqui, que o Criador, que o Salvador veio e morreu por nós, já mudou tudo. Nós passamos a viver na era da graça. Isso é o que as Escrituras nos mostram, Aí se os irmãos quiser falar, mostrar nas Escrituras, eu estou de acordo. Esse é o meu pensamento. Eu vou mostrar dentro das Escrituras que nós vivemos hoje em dia é pela graça. E todos nós que somos filhos do Criador, os filhos, entendam, não é os filhos. Não é os filhos da serpente, não, os filhos de Satanás. Porque eu mostrei lá naquele outro vídeo que existe sim os filhos de Satanás em cima da terra e existe os filhos do Criador. E passei o raciocínio dos que são filhos e dos que não são. Você assiste lá o outro vídeo lá, que eu lancei, que vocês vão ter mais entendimento sobre isso. Então vamos lá. Eu quero começar aqui, irmão, no livro de Romanos, Romanos 3, versículo 12. 3:12. Mas agora, sem lei, presta atenção que eu falei da lei, Porque naquele tempo lá nós vivíamos na lei, sobre a lei. Nós não, Nossos antepassados, Nossos antepassados, as pessoas antigamente, viviam debaixo da lei. Presta atenção à palavra para você entender. Aqui o título diz assim: a justiça pela fé no Filho do Criador. O título. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça do Criador,
testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça do Criador, mediante a fé em seu Filho, para todos e sobre todos os que creram, porque não há distinção. Não há distinção entre as pessoas mais, entre os filhos. Entre os filhos, nós estamos falando dos filhos, presta atenção, ainda, não há distinção. Sendo justificados gratuitamente. Então, a gente é justificado gratuitamente, de graça. É isso que a mensagem está dizendo. Sendo justificado gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção. Mediante, irmão, a redenção. A redenção que há no Filho do Criador. A redenção que há no Filho do Criador, porque ele vai vir e vai nos resgatar. Resgate. Redenção significa resgate. Ele vai nos resgatar. Entendeu? Vai nos resgatar. Ou nós querendo, ou não querendo, ele vai nos resgatar sim, irmão. Entendeu? Porque a palavra do Criador diz que aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Se ele começou a boa obra na tua vida, meu irmão, ele há de terminá-la. Ou tu querendo, ou sem tu querer. Ele vai terminar. Porque o Pai, ele sempre termina a obra que ele quer na vida dos filhos. Entendeu? Então, vamos outra mensagem para me mostrar para vocês que é pela graça. Que nós somos salvos. E não é por obras. Aqui, irmãos, essa mensagem aqui em Efésios 2, 8. Efésios 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom do Criador. Vou passar mais uma vez para ver se os irmãos entendem essa mensagem aqui. Ela é muito forte, é profunda, olha só. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom do Criador. O que, irmão, que não vem de nós? Que ele quis dizer aqui, a fé. A fé, irmão, não vem de nós. Ela é um dom que o Criador nos deu, que o soberano nos deu. Ela é um dom. Nós até nem fé nós não tinha. Nós não temos, para falar a verdade. É Ele que dá. Ele que coloca no nosso coração a fé. É isso que está dizendo aqui a mensagem. Ó. Porque pela graça, de graça. Graça significa de graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom do Criador. É dom do nosso Criador, do Eterno, do Soberano. Não de obras, para que ninguém se glorie. Entendeu? Não de obras. Não é por obras, irmãos, para nós não ficar se gloriando. Ah, meu irmão, eu sou salvo é porque eu não bebo, é porque eu não fumo, entendeu? É porque eu não adultero, é porque eu não sou idólatra, é porque eu sou esse, é porque eu vivo dentro das igrejas, por causa disso. Não, irmão, por isso que ele está dizendo. Não é por obras. Não é por obras. Vamos ler de novo para você ver aqui. No 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras. Entendeu, irmão? É pela graça. Os filhos é pela graça que vão ser salvos. Todos eles. Eu quero chegar, irmão, no raciocínio, no final desse vídeo, eu quero trazer uma coisa muito forte para os irmãos, uma mensagem muito forte para os irmãos, principalmente para os irmãos católicos, os católicos, né? Meus irmãos também, meus irmãos católicos e meus irmãos evangélicos, todos aqueles que estão, né, fazendo parte, né, do mesmo Pai, que temos o mesmo Pai, nós somos todos irmãos. Nós não podemos fazer distinção. A própria palavra está dizendo isso. Não pode ter distinção entre nós, irmão. Não pode haver distinção.
Não pode. Quero ler aqui agora em Tito, irmão. Deixa eu ver aqui. 2:11. Não, Tito 3:12. Esse é isso mesmo. Deixa eu olhar aqui. É Tito. É isso mesmo, Tito 2:11. Diz assim, irmãos: porquanto a graça do Criador se manifestou salvadora a todos os homens. Entendeu, irmãos? Como a graça do nosso Criador foi para todos os homens, mas aqui está dizendo todos os homens, mas nós temos que colocar na nossa mente que é todos os homens, mas filhos do Criador. A palavra muitas vezes não traz, né, a expressão correta, porque eles querem mostrar aqui que todo mundo vai ser salvo, mas não é isso, irmão. Não é todo mundo que vai ser salvo, não. Que vai ser salvo é os filhos vão ser salvos, os filhos. Irmão, todo mundo não é filho, não? Não, já passei isso aí para os irmãos, nem todo mundo é filho do nosso Criador. Tem como tu provar, irmão, que nem todo mundo é filho do nosso Criador? Tem sim, irmão. Vou trazer aqui Romanos para você. Romanos 8, versículo 8. Preste atenção que a palavra diz para você ter um entendimento. Preste atenção. Pegue sua Bíblia aí, pegue suas escrituras e leia junto comigo, para você ter um entendimento. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão no Filho do Criador, porque a lei do Espírito da vida no Filho do Criador livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível, a lei no tocante estava enferma pela carne. Isto fez o Criador enviando-o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou o Criador na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Preste atenção. Porque o pecado da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o poder da carne, por isso o pendor da carne é inimizade contra o Criador, pois não está sujeito à lei do Criador, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar ao Criador. Presta atenção. Os que estão na carne não podem adorar o Criador, mas não está dizendo que não são filhos do Criador. Em nenhum momento você viu a palavra falando que não são filhos. Presta atenção. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito do Criador habita em vós, e se alguém não tem o Espírito do Criador, este tal não é dele. Chegou onde eu queria, irmão. Eu vou ler de novo para vocês verem aqui. Presta atenção. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito do Criador habita em vós, e se alguém não tem o Espírito do Criador, este tal não é dele.
Então está falando aqui que se a pessoa não tem o Espírito do Criador, esta pessoa não pode ser dele. Entendeu? Essa passagem da carne aqui, você pode jogar de banda, porque muitas vezes essa passagem aí é acréscimo feito pelos homens, acréscimo para tentar, né, confundir as pessoas, e muitas vezes até os evangélicos mesmo. Então, irmão, o significado de na carne, irmão, na carne, eles falam que essas pessoas que andam adulterando, bebendo, fumando, estão na carne, estão vivendo, fazendo as vontades da carne, entendeu? Mas se nós formos olhar pelo lado espiritual, todos nós estamos vivendo na carne, meu irmão. Porque eles estão lá também dentro das 10 denominações, estão vivendo na carne, entendeu? Estão vivendo segundo os seus desejos carnais, estão buscando bens materiais. Então, aquelas mulheres ali se vestem, se arrumam toda, entendeu? Trazendo o que? Luxúria, entendeu? E muitas outras coisas, sem falar de muitas outras coisas, irmão. Muitas outras coisas. Só quem sabe é o Criador. Só quem sabe é o Criador. Então, irmão, todos nós vivemos na carne. Mas aqui ele está dizendo se a pessoa não tem o Espírito dele. Não tem o Espírito. Então, irmão, se nós temos o Espírito do Criador, e como é que nós vamos saber, irmão, que nós temos o Espírito do Criador? Eu já falei no outro vídeo lá, irmão. É muito fácil você entender quem tem o Espírito do Criador e quem não tem. Quem tem o Espírito do Criador, irmão, é uma pessoa boa. Ela não pode ser uma pessoa mal. Ela não pode ser uma pessoa que não se compadece dos irmãos, que não chora junto com o irmão ao ver ele sofrer. Ele não é bom. É uma pessoa mal. Ele tem um coração mal. Entendeu? Eu falei lá. Assista outro vídeo lá para você entender quem é que não é filho do Criador. Mas aqui a passagem nos mostra claramente que tem sim quem é filho e quem não é filho. Nessa passagem deu de você perceber muito bem. Quem não tem o Espírito não é filho. E tem uma passagem na Bíblia que diz que nós somos criaturas do Criador. Criatura. Todos nós somos criatura do Criador, mas nem todos nós somos filhos. Não, irmão, mas se todos nós somos criatura, então nós somos filhos. Satanás é filho do Criador, meu irmão? Porque Satanás é criatura também do Criador. Ele é criatura dele. Só que ele passou, meu irmão, a não ser filho. A não ser filho, porque ele era um anjo. Mas ele quis ser mais do que o soberano. Ele quis sentar no trono dele. Então, meu irmão, ele caiu. Ele caiu. E aí, quando ele caiu, ele trouxe os filhos dele para cima da terra. O Eterno permitiu, porque nós não poderíamos viver que nem marionetes. O Eterno nos deu o dom para nós viver bem aqui em cima da terra, mas a Eva achou por bem, né, ouvir mais a palavra da serpente de Satanás, que estava ali na serpente, do que ouvir a voz do Criador. Então Eva, ela foi após outro o quê? Outro Deus. Em vez dela ouvir a voz do Criador, do soberano do Altíssimo, ela passou a ouvir a voz do Deus deste mundo aqui, que é Satanás. Então, meu irmão, quem fala isso não é eu não, a Bíblia diz que Satanás, ele é o Deus desse mundo aqui. Ele é o Deus desse mundo. Depois vou caçar os versículos e vou passar para os irmãos, vou mostrar quem é o Deus deste mundo aqui. Entendeu? Que jamais foi o nosso Criador, né? Que permitiu, como é que se diz? Ela foi atrás de ouvir a palavra do nosso Criador. Porque se ela tivesse continuado lá, ouvindo a passagem, né, não tivesse dado ouvido à serpente, jamais estaria todo mundo caído. Né? Mas a gente caiu, a humanidade caiu, porque ela foi dar ouvido à serpente, a Satanás. E por isso, Satanás trouxe os filhos dele a este mundo. Mas isso é coisa para outro vídeo. Então, meus irmãos, o meu raciocínio aqui, o meu intuito agora é passar para os irmãos o quê? Nós estamos vivendo nossos últimos dias em cima da terra e não precisa você acreditar em mim não, irmãos. Vocês podem pesquisar, vocês têm internet a favor de vocês. Vocês têm aí tem livros, tem Bíblia, tem tudo a favor de vocês. Eu estou falando do que eu tenho conhecimento, do que eu tenho buscado.
entendeu? Então essa mensagem aqui que eu quero trazer para os irmãos católicos é o seguinte: irmãos, nós estamos vivendo nossos últimos dias em cima da terra, e o Eterno vem me dando, né, vem me colocando isso no meu coração para me passar para vocês. Passar para vocês o que, irmãos? Que agora, nos nossos últimos dias, o que está acontecendo, meu irmão? Está acontecendo, irmão, que o fim dos dias está aí, declaradamente. Muitas pessoas estão dormindo, não estão vendo, não passa na mídia, eles não mostram, e mostra só um pouco, não mostra tudo, não mostra a realidade. Israel está em guerra constante com o Irã, né, ali, com aqueles países palestinos ali. E Israel, meu irmão, se você não sabe, ele é o relógio do mundo. Tudo, Israel está no centro da terra, ele é o relógio do mundo. Foi ali que o Criador escolheu para estar com os filhos deles ali, o filho dele. Então o que eu quero dizer para os irmãos? Esse meu celular está gravando um pouco, irmão, então para concluir, depois eu quero trazer um raciocínio mais para os irmãos, pegar até uma passagem para mostrar para os irmãos essa mensagem mais clara. Então, vou fazer a segunda parte dessa mensagem aqui, irmão. Olha só, a segunda não, a terceira, né? E a segunda está sendo essa. Então, irmãos, quero passar para os irmãos o seguinte: irmãos, nós estamos vendo os últimos dias e a palavra do nosso Criador é bem clara sobre o chip, a marca que vai ser implantado em todo o mundo. E isso vocês já viram, já foi criado o chip. Todos os cristãos, até católicos sabem disso. Então, meus irmãos, meus amados, o que eu quero passar para vocês é o que o Eterno colocou no meu coração. Não precisa vocês acreditar em mim agora não, mas vai chegar a hora que vocês vão lembrar do que eu estou falando aqui. Então, quando vocês lembrar disso, vocês vão tentar fazer o que eu estou dizendo para vocês fazerem. Meus irmãos, meus amados, vocês não podem querer receber essa marca. Os pastores, os líderes religiosos já estão dizendo que você pode botar. Por quê? Porque esses homens eles já estão condenados. Muitos deles são maçons que estão dentro das igrejas. São lobos vestidos em pele de cordeiro. E eles querem desviar as ovelhas do Criador. E aqueles que forem, meu irmão, na conversa desses homens aí, vão perecer. Então, irmãos, não coloquem um chip na sua mão direita, nem na testa. Por quê? Porque, irmão, a palavra diz que aquele que colocar o chip já está condenado. Já está condenado. Depois eu quero passar para os irmãos porque já está condenado. Eu quero passar essa mensagem mais clara para os irmãos. Entendeu? Então a palavra diz que aquele que colocar o chip está condenado. Não coloque o chip, meu irmão. Morra pelo nome do nosso Criador. E eu quero passar também essa verdade para os irmãos sobre o nome do Criador. Quero passar essa mensagem aí para os irmãos, entendeu? Para vocês terem um entendimento exato quem é o nosso Criador e qual é o nome dele, que até hoje eles não lhe ensinaram, não lhe explicaram, meu irmão, não explicaram. Eu não creio no outro Criador, não. Eu creio no mesmo Criador que você, só que eu não creio nesse nome, porque esse nome é o nome colocado pela Igreja Católica, pela prostituta lá do Apocalipse, a grande meretriz, entendeu? Foi eles que colocaram esse nome aí nele. Esse nome não, esse título, porque isso aí não é nome não, irmão, é título. Título. Pesquisa as coisas antes de você vir querer falar algo das pessoas, porque eu pesquisei, eu estou falando porque eu pesquisei. E Deus e Senhor não é nome não, é título. Título, até Jesus, esse nome aí é um título. Eu vou mostrar para vocês com provas, meus irmãos, com prova. Então, irmão, não aceitem um chip na mão. Não aceitem, meus irmãos. Morram mais antes pelo nome do Filho do Criador. Morram pelo nome do Criador. Porque quando você morrer, irmão, a palavra diz que você vai subir direto para o céu. Você vai ser um vencedor, irmão. Entendeu? Agora, se você colocar esse chip, meu irmão, você vai sofrer aqui na terra ainda mais 7 anos. Além do, porque vai ser 7 anos da tribulação, você vai sofrer 7 anos. E outra coisa, irmão, quando você terminar de sofrer 7 anos, você vai ser lançado no fogo eterno, no lago de fogo, e vai sofrer para sempre. Você sabe onde é, meu irmão, o lago de fogo?
Os crentes têm mais ou menos uma base do que é o lago de fogo. Muitos estão dizendo que é o vulcão, os vulcão. Não, irmão, ali não é para ser o vulcão, ali o vulcão é para ser o inferno. O inferno é os vulcões. Por isso que diz que desce a região subterrânea. Está lá, muitos estão lá no inferno agora, passando por lá. Agora, quando for chamado às contas, então vai ser julgado e vai ser jogado no lago de fogo. E aonde é, irmão, o lago de fogo? Nós cremos, irmãos, que o lago de fogo é o sol. É o sol. Que o sol é um lago e é de fogo. Então, nós cremos sim que o inferno é o lago de fogo. Imagine, irmão, que você não aguenta o sol daqui. Daqui você não está aguentando o sol, ainda mais você lá dentro do lago de fogo. Então, irmão, essa mensagem para os irmãos aí, abrir os olhos, que o tempo está próximo. Os pastores não estão te falando isso, os líderes religiosos não estão passando isso para os irmãos. Até agora eles estão chorando, pedindo dinheiro, né? Aí o tempo todo, e não estão passando a verdade para os irmãos. E eu quero passar essa mensagem não só para os evangélicos, mas principalmente para os católicos. Meus irmãos, coloca na sua cabeça que você não é filho. Isso é o que Satanás quer que você pense, que você é filho dele, que você já está condenado. Mas não é isso que as escrituras nos mostram. Você não é filho de Satanás. Aqueles que têm o coração contrito, quebrantado. Já mostrei lá no outro vídeo. O irmão pode assistir para você ter mais um entendimento disso aí. Você que tem um coração aquebrantado, um coração que seja arrependido, que peça perdão. Você é filho do Criador. Então, meu irmão, não deixe Satanás colocar em sua cabeça que você é filho dele. Porque até a última hora tem salvação para nós. Como a salvação? Quando nós morrer pelo nome. Morrer pelo nome do Eterno. Morrer pelo nome do Soberano. Então nós vamos subir direto para a glória. Entendeu? Fica esse vídeo aí para os irmãos. Fiquem na paz do nosso Criador. E até esse outro vídeo que eu vou fazer para os irmãos. Que o Eterno abençoe a todos vocês.